Na bola parada, o Brasil pode tirar a Uruca desse começo de jogo aqui na Coreia. Vamos chegar na marca de 15 minutos do primeiro tempo. No placar. A arte de narrar uma partida de futebol, nosso convidado hoje, J. Matheus. Com ele toda a torcida brasileira, autorizado, Roberto correu, mandou gol! Roberto Carlos, do brasileiro na Coreia. Então hoje a nossa viagem pelo estado do Paraná, Londrina Rádio Paiquerê. J. Matheus, qual foi a primeira rádio que você narrou uma partida de futebol? Boa noite, Jota. Boa noite, André. Um abraço a você, a todos aqueles que acompanham o seu programa. Olha, eu comecei no rádio há muito tempo, em 1966. Sou nascido e criado em Arapongas e foi lá que eu comecei a minha carreira como radialista, como locutor. Comecei na Rádio Arapongas, tive a primeira oportunidade lá, como plantão esportivo, depois passei para a Rádio Cultura, aí já tive as primeiras oportunidades para narrar futebol, e de Arapongas eu fui para Apucarana, trabalhei na Rádio Cultura, da Cultura de Apucarana eu fui para a Cultura de Maringá, de Maringá vim para Londrina em 74, quando fui contratado pela Rádio Alvorada, passei em 75 para Paiquerê, e estou na Paiquerê até hoje, embora nesse meio eu tenha tido 2 saídas nesse meio de tempo de 75 até agora, André. Peraí, a saída da Paiquerê, depois a volta, por que, Jota? Não, foi interessante porque eu, graças a Deus, eu sempre saí para melhor quando mudei de emprego. A primeira saída que eu tive da Rádio Paiquerê, eu entrei em 75, fui até 1978, começo de 1978 na Paiquerê, cobri aquela fase memorável do Londrina, aquela campanha extraordinária do Campeonato Brasileiro, quando o Londrina ficou em 4º lugar, e aí um político da época, o prefeito da época, que hoje é candidato aqui em Londrina, outra vez, ele comprou uma rádio e resolveu formar nessa rádio uma seleção dos radialistas de Londrina e me convidou, na época pagando um salário altíssimo, um salário de nível nacional, realmente, e eu deixei pela primeira vez a Rádio Paiquerê. Saí da Paiquerê em 78, né, depois do Campeonato Brasileiro de 77, fui para a Rádio Clube, só que o esquema da Rádio Clube, o esquema do político, acabou quebrando logo. Então, mas aí eu continuei na Rádio Clube, fiz um outro tipo de negócio, porque além da minha pessoa, nós tínhamos mais um grupo de profissionais. Aí na época eu comprei o horário da Rádio Clube e passei a comandar o futebol, passou a ser meu, futebol da Rádio Clube, terminei em 78, em 79 fui para a Rádio Alvorada, fiquei 79, 80 e 81, em 82 voltei para a Rádio Paiquerê, a Rádio Paiquerê me procurou de novo, me buscou de volta e eu fiquei na Paiquerê. Aí em 86, trabalhava simultaneamente no rádio e na televisão, resolvi ficar só na televisão. A Rede Paranaense me contratou para trabalhar em Maringá na TV Cultura, eu saí da Paiquerê. 86 e 87. Quando foi no final de 87, o JB Faria me chamou, dizendo que estava iniciando os projetos internacionais, que a Rádio Paiquerê ia começar a cobrir jogos no exterior, a cobrir Copas do Mundo e tal, e eu voltei, acabei reacertando, fiquei 2 anos na Rede Paranaense. Quando eu saí de férias do 2º ano, fui contratado de volta pela Paiquerê, voltei, cumpri o aviso prévio, e estou na Paiquerê até hoje, agora sem intenções nenhuma de sair. Mas foi muito bom porque eu participei de todo o trabalho que a Rádio Paiquerê fez até hoje, principalmente nas coberturas internacionais, de Copas do Mundo, de Jogos Olímpicos, o que deu realmente uma cancha profissional muito boa. Estamos hoje viajando aqui o nosso estado do Paraná, com a Rádio Paiquerê, o J. Matheus, a narração esportiva na TV e no rádio. Conta um pouco essas diferenças para você que trabalha a técnica de narração, Jota. Bom, André, eu trabalhei, hoje eu não trabalho mais em televisão, mas eu já trabalhei em televisão, trabalhei em jornal, na verdade o ciclo jornalístico eu tive a felicidade de fechar participando em todas as atividades, né? Escrita, falada, televisada e assim por diante. Hoje eu estou só no rádio. Há uma diferença muito grande do rádio para a televisão, principalmente porque o rádio é autenticidade, o rádio é imediatismo, e eu gosto muito de todos os setores do jornalismo esportivo. Mas se você me pergunta qual é o preferido, não tenha dúvida
eu nasci no rádio e vou morrer no rádio. Isso é uma verdade da minha vida profissional. Porque o rádio é autêntico, o rádio me deu a condição de conhecer mais de 30 países, o rádio e mais particularmente a Rádio Paiquerê me deu a condição de cobrir 5 Copas do Mundo, estamos aí já nos preparando para a sexta, de cobrir grandes eventos. Então, na verdade, trabalhando no interior, trabalhando em Londrina, uma cidade interiorana, eu consegui realmente um currículo que muitas capitais é difícil de conquistar, você entendeu? Então, eu devo isso tudo ao rádio. Embora goste de escrever, eu sempre que posso escrevo, adoro escrever. Já escrevi 2 livros sobre futebol. O rádio, a narração do rádio é aquela que você faz a emoção, que você mostra para a pessoa sem ela ver onde que está a bola, onde está o jogador. O cara tem que imaginar, né? Exatamente, tem que fazer a imaginação do ouvinte funcionar. A parte que na televisão é tranquilo, é moleza. Você tem que falar o mínimo possível, porque olha ali, ó. O cidadão tá vendo o cara, né? Tá vendo o jogo, né? E o J. Matheus, escritor, conta pra gente. Eu gosto muito de futebol de uma forma geral. Eu escrevi 2 livros, escrevi um sobre a história do Londrina Esporte Clube, depois escrevi um sobre futebol de uma forma geral, sobre curiosidades, sobre histórias engraçadas, sobre um verdadeiro tiratema do futebol. Eu quero agora, nesse próximo ano, escrever um livro sobre Copas do Mundo, as Copas que eu vi e as que eu não vi. E hoje eu estou escrevendo uma biografia, mudei um pouco o ramo, porque eu fui convidado para escrever uma biografia de um cidadão aqui do norte do Paraná, contar a vida dele, e é bem interessante realmente você falar da vida de quem tem história para contar, né? Então, gosto muito, sou um arquivista de futebol também, tenho, modéstia à parte, um arquivo bem amplo sobre futebol, de áudio, de vídeo, de parte escrita. Então, o futebol sempre fez parte da minha vida e o jornalismo esportivo também. Radialista ou jornalista para o rádio? Olha, eu acho que os dois. Eu não tenho, nesse caso, eu não tenho, como se diz, não sou contra lado nenhum. O radialista, ele é nato. Ninguém, em escola nenhuma, ensina um cidadão a narrar futebol. Isso vem da vocação, isso vem da disposição dele. Então, não foi o jornalismo que me fez narrar futebol, muito pelo contrário. Eu sonhei ser narrador de futebol desde pequeno, desde guri, sempre transmitindo os meus joguinhos de botões, aquela coisa arada que a molecada sempre que gosta da locução esportiva faz. Então eu sempre digo que a escola ajuda, ela dá cultura, ela dá preparo, mas o radialista, ele tem que ser radialista através de vocação. Porque é muito diferente você escrever e falar, certo? Você escreve, você amarrota 50 laudas e joga no lixo. Agora, para você falar no rádio, você está falando ao vivo. É uma vez só. Exatamente, é uma vez só. Você pode colocar um repórter de rádio para fazer um programa inteiro. E um jornalista, só jornalista, ele vai fazer uma matéria, entendeu? Ele passa o dia, traz uma matéria, enquanto nós do rádio, em 2 horas, nós montamos um programa. O ideal é um radialista jornalista? Eu diria que sim, pela cultura, porque eu acho que hoje o rádio não comporta mais a pessoa sem a preparação, entende? Então, eu acho que hoje o radialista que quer crescer, ele tem que procurar falar pelo menos mais uma língua, ele tem que ter um conhecimento geral amplo, ele tem que ter uma noção daquilo que ele vai falar, você entende? Você pega na própria Rede Globo de televisão, os mais tradicionais, os mais famosos, Cid Moreira e Companhia Limitada, esse povo não tem formação acadêmica. E, na verdade, extrapola naquilo que faz. Por quê? Porque são realmente competentes, são profissionais da vocação, entendeu? J. Matheus, você é ouvinte de rádio? Eu sempre que viajo, eu gosto de ouvir as emissoras de rádio, eu gosto de ouvir os colegas, principalmente os amigos que trabalham. Eu tenho muitos amigos no meio radiofônico, Fernando César, que trabalha aí com você. Aliás, Fernando César começou praticamente com a gente aqui em Londrina. Então, realmente é uma figura extraordinária, um grande profissional. De Pedro Luiz, de Edson Leite, que foram, Haroldo Fernandes, que para mim foram os maiores locutores esportivos que o Brasil já teve, e procurando me espelhar realmente nesses profissionais para dar um impulso à minha carreira. Você com várias Copas do Mundo, então, no seu currículo, qual foi a grande emoção como narrador esportivo, Jota?
eu já cobri o Brasil campeão do mundo 2 vezes, em 94 nos Estados Unidos e em 2002 na Ásia. Mas a minha maior emoção, André, que eu vivi no rádio, ela aconteceu em 1988 na Suécia. Eu saí de Londrina, junto com o JB Faria, nós fomos cobrir um jogo do Brasil contra a Suécia na cidade de Estocolmo, comemorativo aos 30 anos da conquista do primeiro título mundial do Brasil. E interessante porque quando o Brasil foi campeão do mundo em 58, eu tinha 11 anos, nasci em 47 e morava no sítio. Meu pai era um dos poucos que tinha rádio naquela região, aqueles rádios grandes, com pilhas maiores ainda. Valvulado. Exato, de válvula, aquelas baterias grandonas. E eu ouvia a Copa do Mundo com Pedro Luiz, com Edson Leite, e ficava imaginando, nossa, Suécia, Estocolmo, estádio de Rosunda, mas como é que deve ser isso? Quer dizer, aquele sonho de menino, sem entender, na verdade, com profundidade o que estava acontecendo. E 30 anos depois eu estava lá no mesmo estádio, fazendo aquilo que eles faziam, transmitindo um jogo. E bateu aquele filme. Nossa, rapaz, você não imagina. Filme preto e branco, mas maravilhoso, coisa linda. Então você chega à seguinte conclusão, que Deus reserva muita coisa boa pra gente. Então, querer é poder. Eu comecei, dali a pouco fui crescendo, daqui a pouco veio a oportunidade. Então, eu acho que isso realmente serve de exemplo para todo mundo, né? J. Matheus, e as viagens, os bastidores do rádio, J? Aliás, é interessante, eu estou me preparando para viajar para o Chile, porque eu vou transmitir domingo Brasil e Chile, e depois na quarta-feira Brasil e Bolívia no Rio de Janeiro. E esses jogos de seleção brasileira são os jogos que a gente encontra os amigos de todos os cantos. Você vê os amigos lá do Nordeste, do Norte, os amigos do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Curitiba, de São Paulo. Então, eu sempre falo que essa é a maior riqueza que a profissão nos reserva. Por quê? Porque você faz amigos. Então você chega, é muito gostoso você chamar a pessoa pelo nome e ser chamado pelo nome também, aquele abraço cordial, entendeu? Eu, graças a Deus, eu fiz muita amizade. Talvez por ser do interior, por ser de uma cidade pequena em relação às capitais, por não ser rival como Rio e São Paulo, ou Rio Grande do Sul, a gente tem amizade de todo mundo, nós somos amigos de todo mundo. Então, você vai por aí afora, você encontra os colegas de profissão do Rio Grande do Sul, do Pará, de São Paulo, do Rio, de todos os cantos, e aquela alegria, entendeu? Isso realmente é gratificante, é o maior saldo que a profissão pode dar pra gente. J. Matheus, a receita para um rádio como a Paiquerê está indo para a 6ª Copa do Mundo. A Banda B aqui ainda é novinha, mas já fez a sua primeira Copa, comandada também por um radialista. Por que o número de rádios caiu e muito nos últimos anos em coberturas de Copa do Mundo, Jota? É que a maior parte das emissoras de rádio do Brasil, elas estão nas mãos de políticos ou então de igrejas, de religiosos. Então não tem como, na verdade, sair os proprietários, os comandantes, às vezes não são do ramo, e por isso desvirtuam realmente aquele caminho que o rádio tem que seguir. E o mesmo acontece com as emissoras que pregam alguma religião, alguma fé, que também se limitam somente àquilo. Então, o que acontece? Quando o nosso caso aqui, por exemplo, a Rádio Paiquerê é de propriedade de um radialista nato, de um homem, o JB Faria, que puxa a fila, que comanda a emissora, que sabe tudo o que acontece na emissora, que puxa a fila para o trabalho, que tem realmente um ideal dentro do rádio, que não aspira à grandeza de ter 10, 20 rádios, muito pelo contrário, a sua filosofia é de ter uma e muito bem feita, como acontece. Então essa é a receita. E além do mais, escolhendo profissionais que se adequam ao trabalho, que se adaptam à filosofia. Eu entrei em 1975, pretendo completar agora em 2010 6 Copas do Mundo pela Rádio Paiquerê. Eu tinha intenção de 5, mas eu vou ter que, se Deus ajudar, que der saúde, de chegar à 6ª Copa do Mundo. Por quê? Porque esse é o sonho é a pretensão, é o planejamento da rádio, que já está pensando seriamente nisso, e como a gente está no meio, então você vai, vamos embora, vamos mais uma, em vez de 5, vamos tentar, vamos buscar a 6ª e assim por diante, porque o trabalho do rádio, e qualquer empresa, e o rádio não é diferente,
ele não pode ser na base do fogo de palha. A partir do momento que você começa a realizar alguma coisa, você tem que dar sequência. Então nós tivemos aqui em Londrina mesmo, algumas vezes, algumas emissoras que quiseram competir com a gente. Só que ficaram na primeira arrancada, ficaram no primeiro evento. Por quê? Porque não se estruturaram realmente para isso. Todo tipo de trabalho que custa dinheiro precisa ter planejamento, né, André? E vocês estão de parabéns. Boa sorte, J. Matheus, nestas jornadas esportivas da vida. Obrigado, e eu fico muito feliz em falar na Banda B. Nós estivemos na última Copa do Mundo, estivemos juntos. Eu sou amigo, graças a Deus, de todos aí, especialmente do Fernandinho, que fiquei sabendo do falecimento do seu pai, o Joy, que também era um grande amigo nosso. A gente lamenta profundamente, e que o Fernando continue fazendo todo esse sucesso, e com a equipe da Banda B, e especialmente a você, André, sucesso na sua programação. E muito obrigado por lembrar da gente e nos dar essa condição de falar, de contar um pouco da nossa história para o público ouvinte da Banda B de Curitiba. Senhoras e senhores, J. Matheus. Gilberto, lateral esquerdo, uma fuga rápida pelo seu setor, a finalização certeira, bola no fundo do gol do Japão, terceiro gol do Brasil, nesse vira-vira ótimo, levanta-se a galera brasileira, e agora o Brasil está tranquilo no placar, 14 minutos jogados no segundo tempo. Gilberto, ala esquerda, 16 na camisa, provoca toda a alegria da torcida do Brasil. Brasil, vai contando aí. 1, 2.